Eu tenho trabalhado com a perspectiva de viver em rede, né? Viver em rede, fomentar processos mais afetuosos. Terminei meu doutorado perguntando para as lideranças... Quantos minutos, Celso? Perguntando para as lideranças do movimento negro no meu doutorado como era estar na universidade, disputando sentidos de universidade. Minha tese em 2006 na UERJ foi justamente isso. Entrevistei grandes lideranças e ativistas que estavam em processo de formação, mas pessoas como Petronilha, Walter Silvério, o que é ser professor universitário, disputar a universidade com essa pegada. Vocês saem do movimento social, vocês têm uma agenda do movimento social. E depois desse doutorado, perguntando para essas lideranças negras como é disputar a universidade, deste lugar da luta antirracista, da luta por diversidade, eu me enfiei com o movimento afro-colombiano. Eu fui para Puebla, no México, em 2004, e comecei a trabalhar com as lideranças do movimento afro-colombiano de Bogotá e Medellín. E desde 2004 eu venho nessa agenda. Hoje a gente tem conexões com a galera do Equador. O movimento indígena me levou agora, no mês passado, para o Equador, para um evento muito motivador, que é o Movimento de Liberação dos Povos Indígenas e Afrodescendentes. Então, tudo isso começa com a Colômbia, com os afrocolombianos, e essa rede que não acaba, né? A gente gosta e a gente entende que é uma outra perspectiva de existência, de possibilidade de entender a realidade. Então, eu acho que pensar a educação anticolonial, pensar a educação decolonial não pode mais ser no singular, tem que ser no plural, né? Então, a gente aprende no percurso com os pares, com os colaboradores que aceitam negociar com a gente do movimento negro, a gente do movimento indígena, que a gente precisa trabalhar sempre na perspectiva dialógica. E eu estou entendendo que a universidade, a escola, não pode mais lidar com uma perspectiva educacional. Então, acho que é isso, como muito bem falou Quijano lá, na Universidade Andina, em 2015, a gente tem que atuar dentro porque a gente não tem para onde ir. A gente não tem outro mundo. Vou pegar um jatinho, vou pegar um foguete. Não, a gente não tem para onde ir, né? O Quijano bateu muito nessa tecla. Então, a gente vai ter que atuar dentro e contra. Então, como é que a gente atua dentro, contra, né? É fazendo essas disputas que o AIA está fazendo. Estamos dentro da universidade, mas nós vamos fazer de dentro, mas contra, né? Então, acho que esses são importantes eixos para a gente se agarrar. Então, a primeira coisa, para mim, é estar dentro, mas estar contra. Então, nós estamos aqui com os nossos alunos. Nós viemos para cá com os nossos alunos, professora Helena, professora Cíntia, da UFRJ, professora Helena, da UERJ, eu e o Celso, da Unirio, Elison, a Cláudia, a Luísa. Nós estamos dentro da instituição, mas nós estamos contra. Nós não estamos compactuando com a violência que existe dentro da universidade. Nós estamos aqui, mas nós estamos contra. Então, a primeira chave é essa. É muito bom a gente levar cascudo quando a gente é adolescente, jovem, que a gente entende, né? Filha caçula, levei muito cascudo dos meus irmãos, né? Então, a gente entende que a gente tem que aprender a ouvir, né? Então, eu estou ouvindo o Quijano e estou começando a refletir. O que é isso que ele falou? Ele falou isso com tanta força. E aí ele vai e complementa, nessa mesma conferência, está disponível no YouTube, que a maior revolução descolonial foi a do Haiti, né? E ele fala isso, ele diz que eram afrodescendentes contra o colonizador, né? E ele vai situar a Revolução Haitiana como a mais importante, a mais descolonizadora desse nosso período histórico. Então, estamos dentro e contra. E aí, um outro exercício muito importante, que já é, assim, com felicidade que eu digo isso, ouvindo o nosso palestrante, o professor que estava com a gente ontem à noite, dizendo que a gente tem que fazer as revoluções com o que a gente tem, né? A minha tradução, um pouco do que ele colocou. Então, como é que a gente faz uma revolução com o que a gente tem? Então, a gente tem uma história diaspórica e a gente tem que
tirar o nosso sustento, né, a nossa força, dessa experiência diaspórica, de deslocamento forçado. Então, o que a gente tem como possibilidade? O acúmulo dos povos originários, né? Todos os conhecimentos dos povos originários, que é para além desse território chamado Brasil. Nós temos uma família grande, o colonizador veio e colocou uma linha, uma fronteira, mas nós não somos isso, nós somos a família grande. Então, os povos originários, eles nos ajudam a entender, né? A Amazônia nos ajuda a entender. Então, pensar. Então, nós precisamos viver em rede, nós precisamos pensar em movimento. É isso que a gente está fazendo quando a gente vem, né, participar e aprender, desaprender, reaprender da nossa agenda universitária, aqui com as colegas que nos trouxeram para cá. Então, como é que a gente pega essa experiência que é do território e a gente se alimenta dela? Então, essa diáspora afrodescendente, essa experiência dos nossos povos originários da Amazônia, que se comunicam o tempo todo, né, o pessoal, os grupos do Equador com a Colômbia, os grupos do Equador com o Brasil com os grupos da Colômbia. Eu estou nesse itinerário na América Latina, né, desde 2004 que eu estou nesse itinerário com a América Latina, e eu estou aprendendo isso. Então, nós precisamos de pensar em movimento. Então, essa é uma outra chave importante. Pensar em movimento. O que a gente está fazendo na universidade com os nossos interlocutores mais importantes, né? Nós estamos tentando ajudá-los a também pensar em movimento. E aí, uma outra coisa que tem a ver com acúmulo. Como é que a gente faz esse resgate? A gente tem que instituir, como aprendemos com o professor Santiago Arboleda Quiñones, né, da Universidade Andina Simão Bolívar, nós temos que assumir que o nosso papel é também construir novos aportes teóricos. Então, eu estou com esta agenda, como estudante, como aprendiz, desaprendendo e reaprendendo. Então, o Arboleda bateu muito, levamos o Arboleda em 2017 para uma passantia, eu e Celso, e ele bateu muito nessa tecla de que é preciso construir novos construtos, né, teóricos. Nós precisamos, de alguma maneira, andar lado a lado com os movimentos sociais. Nós não podemos desgarrar dos movimentos sociais dentro desse espaço que é a instituição. E aí, essa história de novos construtos, mas tem a ver com o movimento Sankofa. O que é o movimento Sankofa? O acúmulo das nossas populações originárias, o acúmulo dos quilombolas, né, dos bairros africanos que se tornaram favela. Quais são os acúmulos? Eu preciso de um movimento Sankofa. O movimento Sankofa é o olhar para trás e entender todo o trajeto. Então, eu lembro de alguém, em 2016, uma pessoa que trabalha com a gente, dizendo assim, com muita frieza, os primeiros impactos do golpe, né, os primeiros ataques, a pessoa disse assim para a gente, uma pessoa muito mais velha que a gente, disse assim, a gente vai ter que começar tudo de novo. Então, como é que a gente começa tudo de novo? Nesse movimento Sankofa, a gente vai entender os piores momentos que atravessamos, olhar para trás, né, para reconhecer o acúmulo. Nós precisamos reconhecer o acúmulo dos povos originários, dos povos quilombolas. Nós precisamos fazer um movimento Sankofa. A gente consegue encontrar nessas experiências vivenciadas pelos quilombolas, pelas sociedades originárias, as alternativas. Nós desenvolvemos muitas tecnologias de resistência. Nós precisamos desse movimento Sankofa, para não nos desesperarmos,